Oi pessoal, tudo jóia? Mais um episódio de entrevista com. Hoje nós vamos ter o prazer de conversar com o Dr. Edson Salem Jr., o Edson Bro. Nós vamos bater um papo bem interessante sobre fotografia. Ele vai falar pra gente como que a gente vai colocar a fotografia no dia a dia do nosso consultório, quais equipamentos, se a gente precisa comprar uns equipamentos sofisticados ou não, se a gente precisa ter a máquina sempre à mão ali para a gente não esquecer de fazer. E nós vamos conversar também um pouquinho sobre como que é a importância da fotografia dentro da odontologia, como que a gente deve colocar mesmo a fotografia, o registro, isso dentro do dia a dia da nossa clínica, e quais são os envolvimentos éticos que tem atrás dessa parte de registro fotográfico, tanto do código de ética quanto de artigos que o Edson deu uma pesquisada e vai trazer essas luzes aqui pra gente. Mas mais do que isso, eu gosto de conversar sobre fotografia com o Edson Bro, porque ele, além de ser um fotógrafo, ele tem o feeling de um artista, né? E isso é muito interessante quando a gente começa a perceber a fotografia, que vai além de um simples registro, e além de um simples documentação, quando ela passa a ser algo mais artístico na nossa vida. É um papo bem interessante e fica aí que nós vamos conversar muito hoje com o Bro, beleza? Edson Bro, prazer ter você aqui com a gente. Maravilha, Léo. Bom, seja bem-vindo a todos. É uma grande satisfação, Léo, sempre que a gente pode conversar sobre fotografia, principalmente porque hoje ela está sendo usada de forma muito indiscriminada. Assim. A gente está um pouco perdido nesse ponto, e a gente percebe que a fotografia é uma ferramenta, a gente já falou disso algumas vezes, né, em outras ocasiões. A fotografia é uma ferramenta muito poderosa de venda, né? Existe uma frase muito antiga que fala que uma imagem vale mais que 1000 palavras, e isso hoje a odontologia descobriu, né, e com a resolução 196 de 2019, o CFO ele meio que liberou isso, e você trouxe bem essas questões éticas que a gente vai falar mais para frente, mas a gente vê que a fotografia está sendo usada muito, só que a odontologia está um pouco sem norte, né? E assim, o importante é a gente saber um pouquinho assim, da minha história, porque a fotografia ela entrou na minha vida quando eu tinha 6 para 7 anos de formado. Eu formei em 2003 pela Federal, um eterno insatisfeito, vamos dizer assim, sempre em busca de alguma coisa que eu não sabia o que era. Então eu fiz diversos aperfeiçoamentos e sempre quis ser um clínico geral. Eu nunca me identifiquei com uma especialidade em si, assim, algo muito específico. Tem gente que já está na graduação sabendo que quer ser ortodontista, que quer ser ortodontista, e eu sempre tive isso meio em aberto. E em 2009 para 2010 eu resolvi fazer uma espécie de graduação, né? Não podemos chamar assim porque a fotografia não é uma profissão regulamentada por um conselho e tal, então não existe uma graduação de fotografia, mas eu posso dizer que é uma graduação porque aqui em Belo Horizonte a escola de imagem, que hoje até fechou, uma escola importante, onde a gente pôde fazer um curso de 1 ano, aí abordando as diversas faces, né, da fotografia. Então eu tive a oportunidade de fazer fotografias de moda, fotografias de casamento, fotografia, né, chamada fotografia social, fotografia em aniversários, fotografia em ensaios autorais. Então eu pude ir em busca de toda a amplitude que a fotografia oferece, e a única coisa que eu não fazia nessa época era a fotografia odontológica. E em 2018 eu tive uma sugestão, né, para que a gente pudesse entrar numa especialização de prótese. E algumas crianças, eu tenho um casal de gêmeos, né, uma esposa que ainda está na faculdade, e assim, a gente no meio de uma crise aí que começou em 2013, 2014, e eu muito apertado de grana e tal, eu falei, olha, eu não tenho condição de custear essa especialização agora. E aí esse professor, o Edinho, ele me sugeriu montar uma imersão em fotografia odontológica, e com a bagagem que a gente já tinha a respeito da fotografia enquanto forma de comunicação, eu fiz algumas ponderações com ele. A gente resolveu montar
um curso chamado Fotografia para Dentistas, para que a gente não cerceasse a fotografia ao âmbito da odontologia e aos alunos que chegassem até nós pudessem ter uma visão mais ampla, né, de todo o processo, e a partir dessa visão mais ampla do processo, adequar ao odonto. Porque a odontologia é ciência, e ciência ela exige algumas premissas, né? A fotografia, enquanto a serviço da odontologia, ela sai do âmbito da arte, do âmbito da liberdade total de criação, e ela entra dentro de alguns pré-requisitos que a ciência nos pede. Então, se tornou algo muito valioso para nós. Isso foi uma mudança de vida muito grande. Então, espero contribuir de maneira ampla aí, Léo, como um fotógrafo, como um dentista, que consegue unir essas duas coisas, muito preocupado em como que isso vai chegar no espectador, né? Porque isso não pode ser veiculado de qualquer maneira. É preciso ter um pouco de cuidado, um pouco de, não diria nem precaução, mas um pouco de análise crítica do que você está fazendo com essas imagens, porque isso deveria, né, seguir os preceitos de Hipócrates lá, quando a gente faz o juramento na faculdade, quando está formando, e é o código de ética, que é servir ao paciente. O que a gente vê hoje é a fotografia sendo usada para, enfim, inflar alguns egos, para tornar algumas pessoas semideuses aí nas suas áreas, e isso é uma coisa que nos incomoda bastante. Então, eu te agradeço o convite, desculpa a introdução meio longa, mas é porque é preciso embasar que a nossa retórica ela vai vir muito fortemente embasada nessa responsabilidade de usar uma forma de linguagem a serviço da ciência. Certo, ótimo. Quando você estava contando a sua história aí, então você começou a fotografar, na verdade, eventos sociais, natureza, antes de levar isso para o seu consultório. Antes você não fotografava no seu consultório, você não tinha essa preocupação. Depois que você percebeu a fotografia e levou para o seu consultório, que você começou a fotografar, ou não, você já fotografava no seu consultório? E uma outra pergunta que eu já vou emendar aqui. Desculpa. Eu gosto de fazer muitas perguntas para os convidados ficarem embaraçados. Manda ver. Eu sou meio mal. Então, assim, uma pessoa tipo eu, assim, que já fez curso de fotografia, mas não sei para onde começar, como começar, com o que começar, ou uma pessoa que é completamente alheia à fotografia clínica de consultório, como que a gente começa a fotografar, Edson? Legal, Léo. Olha só, a fotografia entrou na minha vida como uma maneira de eu me distanciar do odonto. Olha que paradoxo maluco, né? Eu fui estudar fotografia porque eu estava me sentindo constrangido dentro da odontologia, eu estava me sentindo angustiado, mal. Nessa época, eu tinha acabado de montar um consultório, estava naquela vida ainda de trabalhar em clínica popular, de ganhar pouco, e ter que fazer, de repente, procedimentos em volume, que eu não concordava muito, mas que, enfim, o foco era o faturamento. Claro que a gente sempre brigou com isso internamente, né, e até às vezes com os donos das clínicas. A gente tinha algumas discussões, eram todos meus amigos, graças a Deus eu pude começar com amigos na minha carreira como cirurgião dentista, mas a fotografia veio justamente para meio que me aliviar dessa pressão que a odontologia de um recém-formado ela impõe na gente, né? E aí eu até descobri algumas fotografias um pouco antes dessa época de eu estudar de fato a fotografia, e elas eram muito ruins, assim, porque não havia norte, né? Então, eu acredito que muitas das pessoas, elas vivem mais ou menos disso que eu vivi, que é você tentar executar uma fotografia clínica sem o mínimo de conhecimento necessário, né? Então, eu comecei a fotografar tudo menos odonto. Devagarzinho, nessa época não era permitido veicular imagens, né, de consultório, hoje já por isso que cresceu demais e cresceu meio que de forma desordenada, mas eu tinha alguns casos que eu até coloquei na minha menção, coloco nas minhas aulas, de falta de noção, assim, falta de conhecimento prático para executar uma fotografia de um nível aceitável. Então eu achei uma HD antigo, eu achei uma série de fotografias muito ruins, de minha autoria. Eu coloco isso na aula para mostrar o seguinte: olha,
Não é simples fotografar de maneira científica, de maneira padrão. Porém, hoje em dia, todo mundo é fotógrafo, né? Então, já indo para a sua segunda questão, como que a gente pode começar? Eu sempre faço um questionamento aí nas aulas, quando eu estou dando uma aula, que é o seguinte: eu peço para as pessoas me falarem qual foi a última fotografia, quando foi a última fotografia geral, né? Fotografia comum, quando foi a última fotografia que eles fizeram. E algumas pessoas respondem, poxa, ontem. E outras falam assim, não, tem 30 minutos. E outras falam, não, acabei de tirar uma foto do seu slide. Ou seja, a gente já fotografa. E se a gente for entrar num aspecto mais filosófico da coisa, a gente já fotografa desde que nasce, né? A fotografia nada mais é do que escrita com a luz. E hoje ela é impregnada, ela é arquivada, ela é grafada num sensor digital, mas antigamente ela era feita num sensor analógico, que era o filme, né, que é uma gelatina ali com substâncias fotossensíveis que davam forma e materialização a essa imagem. Mas antes disso, o que a gente pôde descobrir estudando o meu TCC, que foi em prótese, né? Como eu disse na introdução, eu acabei entrando nessa especialização em prótese e a gente já terminou. E o TCC eu quis juntar as duas coisas. A gente descobriu que, antigamente, muitas das pinturas foram feitas a partir de um processo que se tornou fotografia no futuro, né? Então, nas cabanas da Idade Média ali, existiam alguns furinhos, enfim, na lona ou na parede, nas tábuas ali que compunham as cabanas, e essa imagem ela era transmitida na parede oposta, invertida. E aí alguns pintores colocavam nessa parede uma tela e faziam a pintura sobreposta ali. Então, a fotografia ela já existe há muito tempo, e a gente, desde que nasce, está gravando imagens no nosso HD, né, no nosso cérebro. Então, a fotografia ela é meio que instintiva. Eu acabei de ser marcado num post do Marcos Vinícius, da aula de laser, amigo nosso, e ele falou que descobriu um fotógrafo aqui em Belo Horizonte, um dentista fotógrafo. E eu comentei lá agora que as duas áreas elas meio que se complementam, a biologia e a fotografia, porque a fotografia é a maneira mais simples de documentar, mais rápida, né, depois do advento das câmeras, de se documentar uma situação. Então, por exemplo, quem começou com isso primeiro foram os biólogos, né, com as primeiras câmeras. Eles iam para o meio do mato encontrar espécies novas de plantas, e era muito mais rápido você fazer uma imagem fotográfica do que desenhar antigamente. Antes do advento da foto, isso era desenhado. Eles tentavam desenhar essa nova espécie descoberta, e com o advento da fotografia isso se tornou muito mais rápido. E aí se descobriu que fotografar é algo valioso, né? Então, nós não precisamos de equipamentos sofisticados, nós não precisamos de grandes estruturas para fotografar, né? Todos nós hoje temos uma câmera extremamente eficiente nas mãos, que está dentro dos nossos telefones. Então, a fotografia ela parte da observação, Léo, e ela vai evoluindo. Então, todos nós que olhamos para o pôr do sol e falamos, nossa, que pôr do sol bonito, ou, nossa, meu bebê está dando um sorriso maravilhoso, nossa, meu cachorro está super feliz, nossa, como que minha avó tem uma expressão maravilhosa, né? Então, a contemplação e a observação da vida, ela se materializa em forma de fotografia hoje. Então, nós estamos fotografando o tempo todo. O que falta, às vezes, nos consultórios, Léo, é a pessoa fazer isso de modo intencional, que eu chamo de sair da contemplação, que é a capacidade de observar e admirar os acontecimentos da vida normal, e inclusive dentro do consultório, e passar a fazer uma observação ativa, que é muito o que a gente já faz na nossa prática clínica, que é observar a qualidade oral do paciente, observar a fala do paciente, a postura do paciente, e ouvir a queixa principal do paciente, de modo a buscar elementos para poder fechar um diagnóstico e elaborar um planejamento. Então, a fotografia, idealmente, ela deveria ser dessa maneira, né? Quando a gente sai do modo passivo e entra no modo de observador ativo, buscando elementos, buscando enxergar de fato o que a gente está procurando ou tentando encontrar novos elementos naquela cena, a gente vai conseguir capturar aquela cena de maneira mais assertiva, mais eficaz, mais eficiente. Então,
100% dos dentistas hoje são fotógrafos, fotografam nos seus consultórios, ou de modo ativo ou de modo passivo, né? Gravando isso no equipamento ou não. Né? A gente está fotografando o tempo todo. Não sei se eu consegui ser claro nessa resposta, mas é porque a fotografia ela é um negócio tão inerente ao ser humano que para mim, meio que se mistura a vida com o consultório. Assim, eu não consigo ter uma delimitação muito específica de uma fotografia puramente odontológica. Então, se o dentista começar a observar a cena que ele está pretendendo capturar e ele remover o seu equipamento do bolso e fazer uma captura daquilo que ele está enxergando, e se ele estiver enxergando bem, aquela imagem vai ficar do gosto dele. Se ele não estiver enxergando bem, ele vai precisar elaborar isso melhor, e aí existe uma curva de aprendizado. A gente está apto a fotografar de qualquer maneira. O que vai entrar aí, Léo, já trazendo uma outra questão, se for você é maldoso com os seus entrevistados, e aí eu vou já trazer uma outra questão para complicar um pouquinho, aí já entra uma questão complicadora ou um pouco mais séria, que é a veiculação disso. Sim. Né? Enquanto você está documentando, isso é uma coisa. Isso talvez, se tiver dentro do seu agrado, e isso é muito subjetivo, muito pessoal, tudo bem. Se está servindo para você documentar aquilo e guardar essa imagem como um documento, isso é uma coisa. Quando você começa a pretender ou começa a veicular isso, onde outras pessoas vão ter oportunidade de ver o que você fez, aí muda um pouco a história e você precisa começar a ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de bom senso, um pouco mais de ética, um pouco mais de noção de técnica, de luz e de tudo que envolve a captura de uma imagem, para poder fazer essa veiculação de modo responsável. Certo. Edson, eu estava lembrando do que você estava falando, estava lembrando da aula do seu curso que eu assisti. Aí você falou que suas primeiras fotografias, você viu que você não sabia fotografar. Tem uma passagem no seu curso que me gravou muito, quando você falou assim, observa a fotografia que você tirou e veja se você fotografou aquilo que você queria fotografar. Aí eu passei a fazer uma seleção das minhas fotografias e vi que eu saía muito mais o refletor, saía muito mais a tomada, o chão, a persiana, do que realmente o meu objeto de fotografar. Então ali eu percebi que eu nunca soube fotografar tecnicamente. E atribuía isso também talvez seja a falta de equipamento. E pelo que eu estou entendendo aqui, não seria isso. Seria mais uma falta de ser criterioso com a fotografia? Léo, é assim, o que eu mais ouço, e eu tive, na sua imersão eu não tinha isso ainda, mas agora, nas últimas, eu tive uma comprovação disso, porque houve uma conversa escrita, onde eu pude fazer um print, tirei o nome da pessoa, né, por respeito, não que tenha sido desrespeitosa a conversa, mas para não precisar identificar a conversa com quem que era, isso é totalmente necessário, mas a pessoa, ela fez um elogio a uma imagem minha, me perguntando qual era o equipamento que eu estava usando. E me pedindo, para quando eu fosse trocar esse equipamento por um melhor, que eu pudesse lembrar dessa pessoa e vender esse equipamento para ela. Quer dizer, isso deixou muito claro como que nós temos a ilusão de que quem faz as coisas são os equipamentos. Então, o marketing geral, ele é uma ciência, se é que a gente pode dizer assim, mas é uma área, né, do trabalho humano que pretende vender as coisas ou vender as pessoas. Né? O marketing ele a tradução da palavra venda, de fato. Então, o que a gente é bombardeado todos os dias é que as coisas são mais importantes que as pessoas. Né? E é fato, a fotografia, como todos os outros procedimentos em odontologia, é operador dependente. Então, não adianta nada você ter equipamento de última geração e não ter o mínimo de critério, o mínimo de boa vontade, o mínimo de esmero na captura da fotografia. Da mesma maneira, quem tem um treinamento, quem tem uma busca pelas técnicas fotográficas, quem já foi na internet, já tentou buscar algum tutorial, já foi assistir alguma aula, ele com equipamento de celular, ele consegue um resultado mais adequado do que quem tem
um equipamento de última geração, mas não tem o mínimo de conhecimento, né? Então, isso é um grande mito. Assim, as pessoas elas entram em contato comigo quase que diariamente, perguntando algum tipo de orientação a respeito de qual equipamento comprar, e eu fico meio sem resposta, porque o que eu vou dizer para essa pessoa qual equipamento que ela vai comprar, se eu não faço ideia de qual nível de conhecimento que ela tem, do ponto de vista da fotografia técnica, né, que a odontologia exige. Então, para eu fotografar a vida acontecendo, eu posso fazer de qualquer jeito, né? Se eu estou clicando e aquilo está me agradando, maravilha. O que acontece? A odontologia é isso, a gente não precisa do melhor equipamento, a gente precisa saber o que a gente quer registrar, a gente precisa saber qual é o motivo da nossa fotografia, a gente precisa saber exatamente o que eu estou querendo capturar. Porque dessa maneira, observando o que você falou, o que você já fez e está fazendo diferente, eu observando o que eu já fiz no ano passado, o que eu percebi? Que eu simplesmente tirava o equipamento do bolso ou da mochila, enfim, não importa qual seja o equipamento, e registrava a cena. Mas eu não me preocupava em adequar essa cena, buscando torná-la mais visualmente interessante. Eu não buscava equilibrar essas luzes, eu não buscava ressaltar o que eu estava querendo mostrar. Então a fotografia saía meio solta. A partir do momento que eu descubro o que eu estou querendo, eu vou eliminar, por exemplo, o lixo, o fio, a cortina, esses ruídos, essas interferências na imagem, que não dizem absolutamente nada, muito pelo contrário, elas atrapalham a gente a visualizar o que de fato a gente pretende. Então, essa observação ativa, ela puxa a descoberta ou a elucidação dentro de nós de para quem que eu vou falar. Essa é uma fotografia documental, como eu disse, é só para eu registrar. Beleza, se eu vou só registrar para documentar, que eu seja mais assertivo, que eu traga o objeto da minha documentação como objeto principal da imagem, elimine o que é dispensável. Ah, não, se eu vou vincular isso na rede, outras pessoas estão sendo objeto da minha proposta, então eu preciso pensar um pouquinho, refletir a respeito de como que essa imagem vai chegar, o que essa imagem vai causar nas pessoas. Então, apesar de ser muito simples, não é simples. Isso é um outro paradoxo que a gente entra. Fotografar é extremamente simples, mas quando eu começo a usar essa fotografia para diversas finalidades, eu começo a entrar num mundo complexo de que eu vou precisar ter uma fotografia que atenda aquele motivo, que atenda a minha demanda. E aí começa a complicar um pouco a coisa. A odontologia a fotografia começa a subir de nível, ela começa a te exigir mais conhecimento, de repente te exigir um equipamento especial, porque às vezes o que você quer, não é possível conseguir com um simples celular e com a luz ambiente, enfim. Aí papo por toda uma imersão. Fato é que a gente não precisa ficar refém do equipamento. O equipamento ele é um meio, né? Eu não preciso de um carro para chegar ao Rio de Janeiro, eu posso ir a pé. Aí existem questões, eu vou demorar, sei lá, uma semana, boa, mas eu chego lá. Essa questão do equipamento e do jeito que a pessoa te colocou a pergunta, seria o equivalente a gente chegar, por exemplo, o Picasso e perguntar para ele, putz, qual a marca do pincel? Qual o pincel que você usa, qual a tinta que você usa, fala qual a tinta que você usa que eu vou pintar. E deixa para trás todo o feeling que a pessoa carrega para chegar até naquele momento, né? A grosso modo seria mais ou menos isso que a pessoa falou, né? Você não é bom, quem é bom é sua máquina. Exatamente. Cara, me veio um insight agora, eu nunca tinha falado desse exemplo, vou falar pela primeira vez, cara, sabe o que me veio na cabeça aqui agora? Aqueles caras da feira hippie, que fazem um artesanato, fazem uns carrinhos, umas esculturas com latinha de refrigerante, latinha de alumínio. Certo. Imagina a gente chegar e falar assim, deixa eu ver qual que é o latinha que você usou, é de Coca-Cola. Então eu vou fazer um carrinho também. Não vai, entendeu? Você não vai. Você chegar para um grande chefe ou para uma cozinheira maravilhosa de um restaurante simples, né? Aquela cozinheira ali que cozinhou para os pais, cozinhou para os filhos, para os netos, para os bisnetos, e fez uma galinha ali, almofada, sensacional. Você chegar para ela e falar assim, você está usando o que? É tramontina, é panela de barro, é colher de pau? Ela vai falar assim, não, filho, eu faço isso aqui à mão mesmo. Eu vou jogando os ingredientes e mexo com um pedaço de pau que eu tenho aqui, que me acompanha há 30 anos. Quer dizer, a receita ela não é dependente do utensílio, né? A receita ela é dependente da capacidade daquela pessoa em
misturar os ingredientes e principalmente de dedicação, amor, né? Àquele prato, nesse caso. Então, mas enfim, cara, a gente é levado a acreditar que quem vale são as coisas, Léo. E aí, eu te conheço muito bem, você é meu amigo, eu sei que você concorda com o que eu vou dizer, mas o sistema capitalista, nesse ponto, ele é cruel. Sim, porque é a venda a qualquer custo. Então a gente começa a acreditar que o que vale de fato são as coisas. E nesse ponto entram as posturas antiéticas, as posturas egoístas, as posturas mercantilistas, mercenárias, que em detrimento das pessoas, colocar as coisas na frente das relações humanas. Sim. E as coisas, elas não existem sem as pessoas. Isso é muito doido. Eu estava assistindo uma matéria ontem do Henry, não sei como é que fala, Henri Bugalho, enfim, sobre essas questões de pandemia e tudo mais, e ele trazendo um outro paradoxo, que é assim, cara, como que eu vou proteger economias com gente morta? Pois é. Gente morta não produz nada. Pois, gente, isso tem tudo a ver com fotografia, tá? Pode parecer doideira, mas não. Gente morta não consome, não produz. Gente morta não movimenta a economia. Então, essa conversa de que não pode ter lockdown porque tem que proteger a economia, ela não existe. A gente tem que proteger as pessoas, porque são as pessoas que produzem a economia. Verdade. Então, se a gente chegar aí a 300 mil, 500 mil mortes, cara, é muito pior para a economia do que ficar 6 meses fechado. Mas, enfim, aí entra todo um sistema vigente aí, desde a Revolução Industrial, que o capitalismo tomou mais força, que é as pessoas acreditarem que quem faz a vida é ter um carro bom, é ter uma casa maravilhosa, é ter um iate, é ter um jet ski, é ter a melhor cadeira odontológica, é ter um scanner. Não é. Enfim, desculpa o desabafo, mas é porque nós precisamos entender que quem vale são as pessoas. Então são as pessoas que vão fazer a fotografia. O equipamento importa pouco. Nisso aí começa a acontecer outros episódios que eu não sei se você percebe isso ou se é uma percepção minha, que como as pessoas não sabem fotografar, né? Elas acham que não sabem fotografar, elas acham que não tem o melhor equipamento, então elas têm que começar a passar para manipulação. Então eu vou fotografar de qualquer jeito, mas eu levo para o meu computador e vou trocar o fundo e vou trocar aqui, vou melhorar a pele da pessoa, ou as manipulações digitais, ou até as manipulações ópticas, né? Com as lentes, afastar e colocar. E como que a gente tem que fugir dessas manipulações, pra gente não cair nessa vala comum? Porque assim, eu vejo que cada vez mais pessoas estão entrando nessa vala comum das manipulações. Isso é uma percepção minha? Tá acontecendo? Ou o que você fala sobre isso? Cara, eu acho que está tudo interligado, sabe? Essa ideia de que as coisas são mais importantes que as pessoas vai se destrinchar, ou vai se derivar e vai trazer uma série de consequências. Uma delas é uma coisa que eu ouço direto, assim, não, eu vou fotografar assim mesmo, depois eu mexo no computador. Quer dizer, você vai ter que ter algum tipo de treinamento em computador. Você vai ter que ter algum tipo de dedicação na hora de ir para o computador trabalhar essa imagem. Então, já que você vai ter que investir num computador bom, num programa de manipulação de imagem, por que não você já fazer uma captura mais adequada, já mais direcionada, né? Então, é muito ambíguo isso, porque a pessoa ela prefere fotografar de qualquer jeito, depois ir para o computador gastar tempo, sendo que é muito mais rápido você adequar a sua imagem e já fazer ela de modo quase pronto, e a gente sim precisa dos computadores, dos programas para fazer pequenos ajustes, mas as manipulações é como se fosse uma tentativa de consertar um erro, sabe? E até tudo bem, até o ponto onde a gente está, de repente, tentando clarear uma área que ficou na sombra, porque você não percebeu na tomada, tentando eliminar um fundo que está inadequado. Então, seu fundo, de repente, está cheio de sujeira, sujidade, ruído, informação desnecessária. Você recortar o seu objeto e tirar o fundo poluído, o fundo que está te atrapalhando, e colocar um fundo preto, é
é uma manipulação, mas é uma manipulação que está visando um bem, que está visando uma proposta de melhoria do objeto da imagem. Ele não está alterando as características do objeto da imagem. Então, a manipulação ela é um processo extremamente importante quando ela é com o intuito, quando ela é voltada para melhorar a vida do espectador, de quem está recebendo essa imagem. Então, isso é louvável. A gente, às vezes, precisa lançar mão disso. O fato é que hoje eu tenho alguns pequenos aparatos, como um pano preto na minha bolsa, conhecimento de luz e sombra, enfim, algumas questões técnicas que eu consigo realizar minha fotografia quase pronta. O computador ele vai me ajudar para melhorar um pouquinho algumas questões, enquadramento, enfim. O que fica puxado, Léo, é uma coisa que você já percebeu, que eu já percebi, e eu acho que muita gente já percebeu, são as pessoas que utilizam o computador para pegar e falsear, por exemplo, um resultado de clareamento. O clareamento não está tão bom. Ou, na hora de fazer a fotografia, o pós-clareamento, né, os dentes deveriam estar mais brancos. Se a pessoa, às vezes, não tem um conhecimento técnico, às vezes ele fica mais amarelo, por causa de balanço de branco e umas outras questões de luminosidade, potência de luz e tudo mais. E aí ela vai para o computador e ela falseia esse resultado para poder apresentar um antes e depois que não condiz com a realidade. Então, saber fotografar é importante para você não correr o risco de ir para esse lugar, de entrar nessa vala comum que você chamou, que é as pessoas que, em detrimento da sua, talvez, incapacidade técnica odontológica, ela vai para a imagem tentar passar algo mentiroso. Né? E, gente, mentiroso tem em todo lugar, né? Gente falsa, hipocrisia. Isso não é exclusividade da odontologia, não. Isso é exclusividade da espécie humana. Nós somos especialistas em criar personas e personagens para poder ser aceito. Mas, enfim, sem filosofar muito mais, vamos para a fotografia. Aí, descobriu-se, em algum nível, até de modo, talvez, eu acredito que tenha sido sem querer, tenha sido inconscientemente, que determinadas posturas dentro da fotografia podem distorcer a imagem. Isso tem a ver com distância focal, com tipo de lente e tal. A luz e sombra também pode esconder ou mostrar coisas. E aí o que a gente percebe hoje é que tem muita gente se utilizando desses artifícios óticos para poder supervalorizar um resultado, por exemplo. Então, se você usa uma super ultra grande angular e chega muito perto do rosto de uma pessoa, ela se transforma num ser extraterráqueo, ou extraterreno, ou alienígena. Sendo bastante grosseiro na minha explicação e bastante exagerado, tá? Mas o rosto da pessoa ela se desfigura. Dependendo do ângulo que você fizer, de cima para baixo, dependendo da fisionomia que você pediu ao paciente para fazer, faz uma cara de triste. Isso é direcionamento, direção de fotografia, isso também acontece. E no pós, você equilibra a luz, você usa um certo distanciamento, dá um zoom no celular ou usa um equipamento profissional, e aí quando você bota essas imagens para comparação, que é o antes e depois que foi liberado lá na resolução, em 9/6 de janeiro de 2019, você olha e fala, nossa senhora, mas eu preciso desse tratamento. Isso ficou bonito demais. Esse profissional ele é inacreditavelmente magnífico. E aí pessoas começam a entrar numa enganação e até numa auto-enganação, que eu acho que quem vê algo assim, ela no fundo, ela também está se enganando de alguma maneira, que é a busca por milagres. Então, a fotografia é uma ferramenta muito poderosa para fazer esse tipo de estelionato. Aí pensando nisso que você está falando, até mesmo para poder vender o tratamento em si, eu tiro uma foto desse jeito e mostro para o paciente e ele vai... Olha como é que você está horroroso. Ele vai assustar com a imagem dele. Isso acontece, né? Porque essas fotos ficam muito deformadas mesmo. Muito deformadas. Muito deformadas. E olha, tem um amigo meu, cirurgião plástico, e um dia ele falou assim, Edson, impressionante. 100% hoje das pessoas não vem com uma foto igual era antigamente. Com uma foto no papel, que alguém tirou, mostrando para ele, falando, eu gostaria de corrigir isso, eu não gosto do meu nariz, eu não gosto disso outro. Ele falou, 100% hoje chega com uma selfie. Por que a selfie?
porque a selfie é feita a uma curta distância, a distância de um braço, normalmente, com uma lente frontal de um celular, que é uma lente de baixa qualidade e que é uma grande angular. Porque a grande angular ela precisa pegar uma área muito grande. Certo. E essa grande angular traz como característica ótica a distorção das suas bordas, a distorção da imagem, principalmente a pequenas distâncias. E aí ele fala, peraí, vamos lá, vamos começar a conversar. E aí ele leva essa pessoa para frente do espelho e fala, me mostra de novo essas características que você está se sentindo incomodado com elas. E aí a pessoa não consegue encontrar. Como hoje a selfie é algo extremamente comum, as pessoas se baseiam na selfie para poder tomar uma decisão de autoavaliação estética e de busca por procedimentos estéticos. Isso é muito sério, porque às vezes tem gente recebendo intervenção desnecessária. Aí eu estava lendo, quando eu li o seu artigo de protocolo fotográfico para harmonização orofacial, e cada vez mais, então, uma normatização de um registro fotográfico torna-se importante e interessante, até mesmo antes de você propor um tratamento para a pessoa, né? Para você ser mais ético possível com aquela pessoa, você ter uma série registrada dentro de um protocolo. Eu falo que o protocolo é importante para você ter um ponto de partida. E como é que a gente pode estabelecer esse protocolo? Como que você chegou nesse protocolo que está no seu artigo? Parabéns, gostei muito do seu artigo. E eu vou começar a aplicar esse protocolo dentro das minhas consultas. Legal, Léo, você trazer isso, porque assim, não existe ainda normatização em relação à fotografia. A fotografia não entrou no rol de especialidades odontológicas, então ela não tem que ser submetida a parâmetros. E aí, o que a gente começou a perceber? Baseado nessas publicações do Instagram, eu tenho uma pasta, cara, com prints que eu vou fazendo, como material de estudo meu, que sou professor e pretendo ajudar os colegas, a comunidade a ter uma fotografia mais científica, vamos dizer assim. A gente tentou estabelecer um protocolo que seria algo a se executar no pré-operatório, né? Porque uma fotografia bem executada, com equipamento, né, específico para aquilo, que traga o mínimo de distorção possível, onde você não tenha variações de luz, onde você não tenha grandes variações de angulação. É claro que você manter um posicionamento do equipamento super certinho, perfeito, vamos dizer, é quase impossível, né? É igual você falava, vamos fazer uma resina perfeita. É operador dependente. Tudo que a gente põe à mão tem pequenas variações, não tem como, né? Nós não somos uma linha de produção de carro, onde aquelas chapas são feitas na mesma forma e tal. Então, o protocolo fotográfico, não a intenção dele não é trazer o engessamento da fotografia, mas a observância de pequenos detalhes ou de grandes detalhes que vão fazer a diferença na hora de você poder pegar essa imagem, Léo, e como harmonizador que você e é a especialidade que mais lida com questões de estética, né, facial, que é extremamente sério, isso, mexer no rosto de alguém é extremamente sério. Então, você tem a condição de falar para o paciente assim, olha, dentro da minha consulta, uma das questões extremamente importantes é a tomada fotográfica. Porque a partir da fotografia, eu vou sentar à noite, lá em casa, ou entre um paciente e outro, ou quando eu for planejar seu caso, eu não vou te dar o seu planejamento agora. E aí, abrindo um parênteses aqui, eu acompanho muitos cursos, né, de harmonização, que eu vejo é o seguinte, o paciente chega, os alunos fazem algumas avaliações, algumas análises, eles discutem com o professor, senta e elabora um planejamento muito rápido. Tem que preencher aqui, tem que fazer isso, tem que botar um fio, tem que fazer um botox, beleza. A gente pensa que, às vezes você olha para um dente e tem a desconfiança de que ele está com uma cárie, mas não tem plena convicção, é legal você falar para o paciente, olha, faz um raio-x para mim e volta na semana que vem, porque com o raio-x você vai ter mais elementos para poder fechar o diagnóstico. A fotografia ela seria um exame complementar, ela é um exame complementar, com a mesma importância e o mesmo valor de uma tomografia, de um raio-x, de uma ressonância. Hoje,
de um escaneamento. Então, você pode fazer um protocolo bem feito, né? Isso não precisa ser com o equipamento de última geração, é bom que seja, mas não, você não fica refém disso, para você sentar e fazer uma análise um pouco mais criteriosa do que você vai fazer com o paciente, né? Então, o protocolo ele é para isso, ele é para que você tenha o mínimo de variação possível entre as fotografias que você faz de um paciente, entre o mesmo paciente, de um paciente para o outro, para você poder sentar e tomar decisão com mais embasamento, com mais capacidade de visualização e análise do que realmente aquele paciente precisa. Às vezes você vai fazer um procedimento que, de repente, você pensou na hora, mas ao observar a fotografia depois de um tempo, você olha e fala, não, de repente esse procedimento aqui seria dispensável, né? E aí você ganha o quê? Você ganha uma personalização do seu planejamento e, consequentemente, da sua execução, e sai daquela possibilidade de entrar na padronização facial, que é todo mundo recebendo lábio, preenchedor labial, todo mundo recebendo fio, todo mundo recebendo botox. Porque eu acho que a ideia da especialidade não é essa. A ideia da especialidade é trazer harmonia, trazer equilíbrio, e isso é muito pessoal. Cada pessoa vai ter a sua dose, o seu procedimento muito específico. Para que a gente não entre nesse descrédito da especialidade muito em breve, eu acho que a fotografia ela vai ajudar demais aos profissionais que querem parar e fazer um planejamento responsável, um planejamento personalizado, observando essas fotografias, as frontais, com os movimentos dinâmicos da face, oblíqua direita, oblíqua esquerda, 90 graus, porque você faz uma varredura completa na face daquele paciente e vai conseguir perceber assimetrias, vai conseguir perceber volumetria diferente de um lado para o outro, e a necessidade ou não, de fato, de fazer determinado tipo de intervenção, ou de não fazer uma intervenção. Ô, Léo, tem um negócio que é muito importante, cara, que eu acho que poucos profissionais fazem, tá? Eu acho, eu não posso afirmar isso, ninguém nunca mediu isso, mas é uma ideia minha, que é o profissional chegar para um paciente que foi buscar um tratamento estético, que é muito subjetivo, chegar para ele e falar assim, olha só, eu andei analisando suas fotos, e eu cheguei à conclusão que você não precisa de absolutamente nada. Sim. Você é extremamente equilibrada, extremamente harmônica. Ah, não, mas o meu lado é diferente do outro, mas eu não gosto da minha bochecha. Mas tudo bem, eu acho que de repente você tem que passar a se observar diferente, porque do ponto de vista estético, eu fiz as minhas análises aqui faciais, e você não tem o que ser feito, não tem o que mexer em você. Sim. Porque tem muita gente que está procurando procedimento estético para tentar tampar vazio assistencial. E acaba que os profissionais que não têm esse nível de exigência, de análise, enfim, acabam executando procedimentos que poderiam ser dispensáveis. E aí, gente, é uma frase que ela é, uma frase ou uma ideia que ela deveria ser amplamente aceita no meio. Quanto menos a gente põe a mão, melhor é. Quanto menos o dentista intervir, melhor é para o paciente. Quanto mais conservador a gente for, melhor é. Toda vez que o dentista põe a mão em alguma coisa, começou uma cadeia de problemas. Você sabe disso. E é verdade mesmo, porque até se a gente for parar para analisar o nome da especialidade, né, que é harmonização orofacial e não transformação orofacial, porque o que tá chegando ao nível assim, de transformação mesmo. A pessoa entra, eu entro lá e saio, sei lá quem, né? Completamente diferente. E isso que você falou é extremamente importante, porque antes, não só analisar essa parte facial das pessoas, mas a parte que está por trás daquilo que levou a pessoa a procurar um tratamento estético. Porque muitas vezes ela quer uma boca maior para poder o marido voltar, ou quer se achar... Salvar um casamento. Isso não vai acontecer se ela não mudar internamente, né? A gente percebe isso sim. É muito diferente, Léo. A pessoa chega com uma cavidade no dente ou com uma falha dentária e você fala, olha, aqui a gente precisa repor esse elemento. Aqui eu preciso limpar essa cavidade, colocar um curativo e aguardar um tempo para poder fazer uma restauração. É completamente diferente da pessoa olhar e falar, eu acho o meu lábio feio. Isso é subjetivo demais. O profissional precisa ser muito mais apto a fazer uma leitura da subjetividade do que está levando o paciente ali, do que algo tão explícito quanto uma cavidade, que de fato já está provado que tem que ser
sanado aquele problema. A pessoa achar que o lábio dela é isso, aquilo, que a olheira dela é grande ou não, que a bochecha dela é gorda ou não, isso é muito subjetivo e muito psicológico, é muito particular. E eu acredito que a função do profissional dessa área seja ajudar o paciente a não executar os procedimentos. E caso seja verificada uma assimetria ou uma desarmonia, aí o profissional entraria para gerar harmonia, que sim vai gerar autoestima, um aumento na autoestima, vai gerar uma certa satisfação pessoal, mas não com o intuito de salvar, né, a vida daquela pessoa. Eu já conversei com alguns pacientes jovens que eu tive a oportunidade de conhecer nos cursos que eu porventura fotografo e tal, e pessoas com 20 anos, 25 anos, assim, com uma série de intervenções, e eu fazia um questionamento, de repente falava, mas por que você está fazendo isso? Para quê? Qual que é o objetivo? E a pessoa, às vezes, ela não sabe responder, ela fala assim, não, mas para ficar mais bonito. Eu falo, mas o que é mais bonito para você? Não, mais belo, assim, mas... Aí eu vou apertando a pessoa, vou fazendo as perguntas, porque eu tenho, como você falou, uma cabeça meio de artista, então eu entro num buraco negro aí das questões, sem fim, e aí a pessoa não sabe por que ela está ali, ela só sabe que ela está fazendo alguma coisa porque ela quer melhorar algo que ela não sabe direito o que é, e acaba que no fim das contas ela chega à conclusão que ela continua infeliz desde quando ela chegou. Então, de repente, essa pessoa, o caso dela é para um psicólogo, ou para um psiquiatra, e não para intervenção odontológica. É verdade mesmo. E a gente tem que ter esse filho, porque senão ela vai ficar insatisfeita com a gente, né? Exatamente. O tiro sai pela culatra. E uma coisa agora, puxando para a fotografia, é o seguinte: enquanto você está fotografando aquele paciente, você está tendo a oportunidade de se conectar com ele. Quando o paciente está sendo fotografado, qualquer pessoa ela está se abrindo para você. Intuitivamente, ela está permitindo que você a vasculhe. Tá? Então, nesse momento da fotografia, é uma hora maravilhosa para você puxar a informação do paciente. Ele está mais aberto, ele está sem as amarras ali do seu caixotinho protetivo, vamos dizer assim. E aí você tem a oportunidade, de repente, descobrir mais coisas sobre a vida pessoal dele. Você tem a possibilidade de trocar uma ideia com ele, fotografando, e perceber que existe ali uma demanda mais psicológica do que física mesmo, né? E você tem a oportunidade de ser um profissional de saúde mais profissional de saúde, menos profissional da estética e mais profissional de saúde. Nós temos que lembrar que a gente formou profissional de saúde. E a estética é só uma parte da saúde. A estética é importante, mas ela não é crucial, ela não é o mais importante. A saúde ela é uma conjunção de fenômenos que, em equilíbrio, vão gerar bem-estar. A estética também faz parte. Mas hoje o que a gente vê é que ela está virando foco, né? Ela está virando desejo, assim, como se ela fosse resolver tudo. E aí, fatalmente, eu como protesista, clínico geral treinado a enxergar dente, eu vejo um monte de gente cheia de procedimentos na face com a cavidade oral extremamente carente de cuidado. Muito, e não são poucos. A gente faz a avaliação do paciente, o paciente não tem os inferiores, posteriores que são os que perdem, e a boca é murcha, não é por falta. Isso, perdeu a dimensão vertical. Não vai ser botox ou fio ou um quilo de preenchedor que vai colocar na harmonização. E a gente eu tenho um caso no consultório, Léo, que assim, harmonização facial de altíssimo nível via prótese total. A gente fez uma prótese total para paciente superior e inferior, a gente está vendo, agora tem um caso que está rodando aí de uma moça que teve os seus dentes arrancados, não sei se nos Estados Unidos, e ela se emociona muito. É assim, uma transformação surreal que uma prótese total pode fazer para uma pessoa que está há anos sem utilizar. Então, bro, deixa eu te perguntar, como é que a gente pode colocar a fotografia no nosso marketing? E também, como que já te emendo uma segunda pergunta, como que a gente pode fazer com que a fotografia vire rotina dentro da nossa clínica diária? Beleza, Léo, essa pergunta é uma pergunta altamente contemporânea, né? Com a questão da liberação, cara, com a resolução 96 de 2019, né? Janeiro de 2019, o CFO ele meio que liberou a utilização da fotografia nas redes sociais, né? É uma resolução que ela tem um pouco de
como é que eu posso dizer, ela é uma resolução um pouco... vamos voltar, Léo. Tá, pode ir. Vou dar uma parada aqui pelo seguinte, a gente já falou da resolução? Eu esqueci. Não falou, não. Então, agora é essa hora mesmo. Essa hora mesmo, Tá, então vamos lá de novo. Dá para editar? A pergunta fica feita, eu começo a responder, né? Pode ser, pode. Porque tem uma pausa entre a pergunta e eu começar. Sim, tranquilo. Beleza. Bom, boa pergunta, Léo. Essa questão do marketing está bem contemporâneo, né? E depois da resolução do CFO, de resolução 96 de 2019, janeiro de 2019, foi, de certa forma, autorizada a utilização da fotografia nas redes sociais. É uma resolução um pouco efusiva, assim, não é uma resolução que ficou muito clara para os dentistas, né? Mas fato é que hoje a gente está com uma avalanche de fotografias nas redes sociais. Isso é extremamente importante, é uma ferramenta extremamente importante para que a gente possa mostrar o nosso trabalho, né, e entregar cada vez mais para os nossos seguidores, enfim, um pouquinho do que a gente faz no consultório. É muito difícil a gente conseguir vender um trabalho sem ter uma imagem, né? Então, a fotografia é a ferramenta fundamental. O Instagram ele nasceu, que hoje é a plataforma principal, eu não sei como é que você é especialista nisso, mas eu não sei como é que está a questão de visualizações em Facebook. A minha, particularmente, caiu muito. Eu estou muito focado hoje no Instagram, e é através das imagens. Então, uma boa imagem fotográfica ela vai prender a atenção do seu seguidor, que está passando o feed ali, e com essa atenção no feed, de repente, ele pode parar para ler texto. Eu tenho verificado cada vez mais, eu tenho escrito alguns textos, fazendo algumas perguntas, ou entregando algumas informações, vamos dizer, ambíguas, meio que fazendo um teste para ver se a galera lê. Eu me surpreendi essa semana, eu fiz algumas imagens, cara, e escrevi algumas coisas no texto e a galera não lê muito não, sabe? Mas eu já tive experiências assim de gente entrando em contato com a gente para saber um pouco mais sobre determinado tipo de tratamento, porque a fotografia é uma ferramenta muito eficaz em passar informação de modo direto, né? Sem precisar ficar escrevendo demais. Como as pessoas não gostam muito de ler, então a fotografia ela fala por si, né? Tem aquele jargão, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Porém, o que a gente percebe hoje é que, por essa falta, talvez, de uma resolução mais assertiva, mais direta, onde tenha um detalhamento do que de fato pode e não pode, a gente vê muita coisa na rede assim, sem padrão, muita coisa sem orientação, podemos dizer assim, acho que seja a palavra mais adequada, sem orientação. Então, sei lá, cara, eu acho que hoje o marketing fotográfico, o marketing via fotografia, ela é uma faca de dois gumes, assim, se a pessoa não tiver o mínimo de noção de imagem, semiótica, né, quer dizer, esses dias eu estava estudando, a arte ela é polissêmica, eu adorei esse termo, quer dizer, ela tem múltiplas interpretações. Então, às vezes, você coloca uma foto na rede achando que você está arrasando ali, essa foto está para algumas pessoas passando uma imagem de horror. Por exemplo, a gente vê muita foto de campo cirúrgico aberto, nessas coisas. Então, eu acho que o marketing é indiscutivelmente hoje uma realidade, mas eu acho que ainda precisa um pouco de orientação. É tudo muito novo para nós, né? O dentista não é um profissional do ramo da comunicação, fotografia é comunicação, como a gente já disse. E aí, a gente até conversou, Léo, acho que eu estou te dando essa informação em primeira mão, a gente até já andou conversando com o Dr. Rafael Mota, o presidente do CRO, para que a gente possa ampliar uma discussão, cara, começar uma discussão com diversos profissionais das diversas áreas, tanto da odontologia quanto da imagem, de repente com o paciente, para a gente ouvir o lado de lá um pouco sobre como que eles percebem, né, essas fotografias odontológicas na rede, para que a gente consiga, cara, talvez entender um pouco melhor, discutir um pouco mais, aprofundar nessa resolução, que no nosso modo de ver é muito vaga, né, como eu disse. Então, a gente já está estudando isso, inclusive, já pode se considerar aí um possível nome a ser convidado para esse debate, porque vai ser um profissional muito experiente na questão das redes sociais. Então, a gente quer construir algo que traga uma discussão ampla
para que a gente possa, de fato, se entender melhor enquanto comunicadores. E quando a gente vai para a rede com fotografia, cara, a gente deixou o dentista um pouco de lado e entrou no ramo da comunicação. E fato que a gente não tem praticamente treinamento nenhum nisso, né? Com a minha bagagem dentro da fotografia, eu acabei aprendendo, convivendo com fotógrafos nos festivais, nos ensaios, nos trabalhos que eu fazia em equipe, assim, um pouquinho de como se comunicava via imagem, mas é um assunto extremamente amplo, extremamente subjetivo ao mesmo tempo, né? Então, é uma questão interessante. A respeito da sua segunda pergunta... pode... Eu ia falar, só te interrompendo, o que acontece é que a fotografia, a imagem, né, ela é a primeira conexão que você tem com o seu público. Se você não tiver uma imagem excelente, uma imagem que vai trazer uma comunicação, aquilo vai passar batido e as pessoas não vão reconhecer o seu post, ou não vai fixar o seu post. Então, é importante a gente saber fazer boas imagens. E então já vou emendar, né, com a segunda pergunta que eu fiz. Deixa eu dar uma puxada aqui, Léo. Deixa eu dar uma puxada aqui. Segura essa pergunta. Sabe por quê? Você me trouxe uma informação muito importante para eu trazer uma outra reflexão para a gente. Guarda essa emenda que você ia fazer aí, uma emenda parlamentar. Olha o seguinte, cara, você falou, é muito importante a gente ter uma imagem excelente. No final da sua fala, você disse, então, uma boa imagem. E aí, cara, a gente percebe que excelente e bom é extremamente subjetivo. Sim, é verdade. Então, isso entra já, legal demais esse gancho, cara, porque é uma coisa que eu ia deixar passar e você trouxe isso é muito legal, porque isso é uma das coisas que eu mais trabalho nos cursos, que eu acho que falta muito para o dentista, é a real noção que o marketing, os profissionais de marketing já têm, ou eles já estudam isso previamente, que é o seu público-alvo. Então, se eu tenho um público no Instagram, por exemplo, composto em sua maioria de velhinhos, que tem uma alta taxa de uso de prótese total, por exemplo, que tem uma baixa quantidade de consumo na internet, que não tem costume de ver muita imagem, excelente para essas pessoas seria um nível de fotografia. Agora, no meu caso, por exemplo, que tem a grande maioria dos meus seguidores são dentistas, que gostam de fotografias, o excelente para mim, o excelente para o meu leitor, para o meu espectador, é outra coisa. Sim. Então, bom, ruim, certo, errado, né? Excelente, mais ou menos, alto e baixo, isso tudo precisa de um ponto de referência. E em fotografia, em marketing, uma pergunta fundamental que a gente precisa saber ao pensar em veicular uma fotografia é quem vai ler isso, né? E porque fotografia é escrita com a luz, Sim. Quem vai ler essa imagem, como que ele vai receber essa mensagem? Essa é uma pergunta que pouca gente se faz, eu acredito, sabe? Normalmente os dentistas se baseiam muito no que ele acha, no que ele percebe, no que ele sente, no que ele vê. E aí ele veicula isso. E aí eu percebo, por exemplo, não professores mostrando técnicas cirúrgicas, explicando técnicas cirúrgicas, às vezes no story, com fotos ou vídeos. E aí eu fico me perguntando, se essa pessoa não é professora, por que ela está falando disso? O que interessa um paciente? Ou qual é a quantidade de pacientes que vão se interessar por detalhamento técnico? Sim. Será que eles não gostariam mais de ver uma bela imagem de uma transformação ou de uma harmonização final, um antes e depois bem executado? E aí, quando a gente traz bem executado, ou uma boa fotografia, ou uma excelente fotografia, isso não tem a ver com equipamento, não tem muito a ver com treinamento, tem a ver com padrão. Porque a gente sabe que a estética, ela vem do equilíbrio, da harmonia, do padrão. A gente gosta de padrão, por isso que a arquitetura tem um padrão, as ruas têm um padrão, a nossa sinalização tem um padrão, nossos condutos como profissionais têm um padrão de execução, tem os POP, né? Que são os procedimentos operacionais padrão. Então, padrão é algo que o ser humano gosta. A música é um padrão de ritmo, de repetição, de notas musicais, e aquele ritmo gera em nós um sentimento bom. Então,
é muito importante eu ter uma similaridade de leitura entre uma foto de antes e uma foto de depois. O que eu tenho visto é que, o primeiro ponto, são profissionais comunicando imagens que talvez possam causar mais desconforto ou sentimentos negativos do que positivos, do que prender atenção. E, às vezes, qualidades de alto nível técnico do ponto de vista fotográfico, do ponto de vista de luz, de execução técnica, mas do ponto de vista de comunicação, talvez não seriam as mais adequadas. Então, assim, essa questão de entender seu público-alvo e entender que em padrões de comparação ou em posts comparativos de antes e depois, melhor do que fotografias extremamente bem executadas, mas desconectas, seriam fotografias que conversem independente do seu nível técnico. Até porque o paciente não é uma pessoa que é extremamente treinada em ver foto, né? Hoje está ficando mais frequente por causa das redes. Mas é indiscutível a necessidade de ter um mínimo de noção sobre como construir uma fotografia para poder se comunicar hoje. E aí você emendar uma pergunta. Isso que você falou é extremamente importante, porque vai depender de quem lê a fotografia, né? Igual você falou, escritos, a mensagem que eu vou passar se eu for passar uma mensagem para você que é uma pessoa, que é um especialista em prótese, que conhece uma cirurgia de implante, e eu te passar um vídeo de fazendo uma cirurgia de implante, é completamente diferente se eu passar por uma pessoa leiga. Aquilo ali para ele, né? Para ele pode ser um conto de terror, entrando com uma broca, tiro no pé, né? Perfurando, né? E então a gente tem tiro no pé, né, Léo? Exatamente, tiro no pé. A gente tem que tomar cuidado com a leitura. Isso aí que você falou, extremamente importante. E eu percebo isso, que as pessoas não veem a fotografia como para ser lida, né? E é extremamente importante para ser lida e percebida. Exatamente. Então, assim, eu tenho uma fala nas minhas aulas, graças a Deus, assim, as especialidades estão me convidando para dar aulas, eu estou achando isso muito legal, porque antigamente as aulas eram de 2 horas, antigamente, antes da minha época, assim, as aulas de fotografia eram de 2 horas, 4 horas no máximo. Hoje já estão me ligando, falando assim, bro, você vem dar aula para a gente, cara, 8 horas de aula, já não tem mais discussão. Por quê? Porque o assunto é muito mais amplo do que era antigamente. A fotografia está sendo muito mais utilizada e está atingindo a muito mais gente do que era antigamente. Antigamente isso era exclusividade de professor, que usava foto para dar aula. Hoje não, hoje todo profissional fotografa, né? Então, seria algo mais ou menos assim, uma metáfora, tá, Léo? Eu vou escrever uma carta, tá? Aí, para quem aí for de antes de 90, ou antes dos anos 2000, sabe o que é carta. O pessoal que estiver ouvindo a gente, que for depois do ano 2000, não sabe o que é carta. É melhor e-mail, né? A palavra e-mail é a junção da abreviatura de electronic e -mail. Mail é carta. Então, o e-mail é uma carta eletrônica, que antigamente, pessoal, não muito tempo atrás, no século passado, a gente escrevia isso com caneta e papel, tá? Depois a gente guardava no envelope, passava um selo, lambia o selo, ele tinha uma colinha, ele grudava, e a gente levava lá no correio de carro mesmo, ou a pé de ônibus, às vezes de carroça, e botava lá no correio, e isso chegava, levava um tempo para chegar em outro lugar. Hoje a gente escreve um WhatsApp, não é isso? Então, pensando nessa história da carta, ou de uma mensagem, ou de um e-mail, você não senta, você e ninguém, nem eu, e nenhuma pessoa senta, escreve um texto, redige um texto assim, poxa, quanto tempo, que saudades, como vão as coisas, enfim, discorre com uma mensagem nesse texto, e depois que o texto está pronto, olha para o texto e fala assim, bom, e agora, para quem que eu mando isso? Acho que eu vou mandar para o meu tio, avô. Não, mas meu tio, avô não vai entender essa carta. Não, talvez eu mande para minha prima, que mora lá em Massachusetts. Não, mas eu escrevi em português e ela nasceu lá e ela não sabe português. Sabe? Ninguém faz isso. O que a gente faz? Cara, eu vou escrever uma carta para o meu tio-avô. Tio, quanto tempo, que saudade. Estava lembrando de quando a gente era criança, o senhor sentou comigo no pé da goiabeira para a gente poder contar uma história de terror e isso me marcou. Para minha prima, olá, how are you? Oh, que saudade, né? Eu não sei falar inglês transcorrente assim, mas para ilustrar, e talvez tenha dado. Se eu vou escrever uma carta para uma prima que só sabe falar inglês, eu vou escrever em inglês. Então, primeiro a gente entende quem é a pessoa que vai receber essa carta. Depois a gente escreve a carta. Sim. Em fotografia igual.
A gente deveria executar a imagem sabendo como que a gente vai veicular ela e para quem. Isso eu vejo que não é um pensamento tranquilo. Isso não é uma ideia tranquila entre os dentistas. A galera não tem muita noção disso. Então, aí vai encaixar a minha próxima pergunta, que é como que a gente leva isso para dentro da nossa clínica diária, porque a gente é muito técnico ali na nossa profissão, isso, mas muito leigo nas coisas que a gente consegue levar de informação, porque a gente tem uma gana de passar uma coisa técnica e nem é todo mundo que quer. Então a gente tem que ter essa informação de levar para nossa clínica diária. Como é que a gente faz isso? Exatamente, cara. Olha só, da mesma maneira que quando a gente forma e não tem condições de montar um consultório ou não quer montar um consultório, a gente vai procurar uma clínica para trabalhar de porcentagem, uma clínica de volume que atenda convênio, que vai nos entregar os nossos pacientes já triados, sem a possibilidade da gente ter que batalhar, porque a gente não sabe ainda vender, porque a gente não sabe ainda explicar um planejamento. Então, essas clínicas normalmente tem alguém que tria esses pacientes, que executa o planejamento, o paciente chega para a gente já pronto, né? A nossa demanda é uma, e aí, de repente, a gente resolve montar o nosso consultório, aí a gente tem que começar a pensar em comprar um foto, em comprar um compressor, em comprar uma cadeira, o kit acadêmico a gente já tem da faculdade, mas, enfim, a gente vai ter que se aparelhar para isso. Tem um mito na fotografia que é importante só fotografar com equipamentos caríssimos e luzes extremamente elaboradas, e muita gente deixa de fotografar por isso. Então, todos nós hoje temos um celular no bolso com câmeras de qualidade. Lembrando que não é a câmera quem faz a fotografia, é o operador da câmera, mas os celulares são bons captadores. Hoje eles são bons equipamentos que capturam. Se você tem uma boa luz no ambiente, muito provavelmente, se você começar a fotografar de modo contínuo ou constante, você naturalmente vai aprender sobre fotografia, porque a fotografia é algo muito presente na nossa vida. Desde que a gente nasce, a gente está fotografando com o nosso olhar, só que isso é dinâmico, mas a fotografia tem momentos da nossa vida que ficam marcados, ficam gravados na nossa memória. Então, a fotografia ela acontece o tempo todo, e aí, para colocar isso na rotina, a primeira coisa é eu considerar a fotografia algo de fato importante. Então, quando eu passo a dar importância para algo, eu passo a colocar esse algo no meu dia a dia. Por exemplo, se a minha resina, que é de uma marca mais simples, não está me atendendo mais, eu vou, de repente, investir numa resina melhor. Eu vou começar a fazer essa resina de modo mais cuidadoso, de repente eu vou fazer um curso, mas de repente não, só de melhorar a marca, a qualidade da resina, você já melhora a longevidade dessa resina, se você souber fazer ali o mínimo. Então, para quem já tem um celular no bolso e fotografa a vida, fotografa os amigos, os passeios, os fins de semana, pega esse mesmo telefone e começa a registrar os seus casos de maneira modesta, de maneira simples, humilde, no primeiro momento, até porque a fotografia precisa de treino, né? Como eu disse. Então, só de você começar a procurar a fotografia de maneira intuitiva, de forma que ela fique agradável ao seu olhar, você vai melhorando. Existe uma curva de aprendizado que eu chamo de a mágica da curva de aprendizado automática, que é uma coisa que vai acontecer. O fato é que o profissional ele já quer fotografar num alto nível, porque o colega dele que formou com ele já fotografa em alto nível, o ídolo dele fotografa em alto nível, mas ele não sabe que houve uma trajetória aí na fotografia, né? Na odontologia ele sabe que houve, o cara é super treinado em resina e tudo mais, então a fotografia vai exigir esse treinamento. Mas começar é muito importante. E para que ela entre na rotina, a gente não pode tentar encaixar ela no meio da confusão. No meio da anamnese, no meio do procedimento, a gente precisa parar e incluir a fotografia. Eu até escrevi sobre isso hoje para o professor Marcelo Drummond. A gente precisa parar e incluir a fotografia no nosso rol de exames complementares. Certo. Então, eu tenho a radiografia, o exame clínico, ou o exame clínico primeiro e talvez, se precisar, a radiografia. Junto com o exame clínico hoje, é fundamental que a gente faça uma documentação fotográfica. Então, se a gente faz um exame clínico em meia hora, para fazer exame clínico mais fotografia, bateria de fotografia documental, talvez seja interessante a gente fazer essa primeira consulta de 1 hora. Porque quando a gente faz meia hora, Léo, a gente tem que fazer exame clínico, e aí o nosso exame clínico dura meia hora ou 20 minutos, eu vou ter 10 minutos para despedir do paciente e fazer as fotos, mas eu não sou treinado em foto.
Então, eu vou me apertar. E aí, o outro paciente vai ficar esperando, vai estar atrasado. E eu que já não tenho uma destreza, uma fluência na fotografia, com o paciente esperando, a gente começa a ficar nervoso. Aí a fotografia não sai. Aí você entra num ciclo onde a fotografia vai ser um peso para você. Então, se você começar a entender desde já que a fotografia ela é investimento, a fotografia, depois que eu estava contando isso numa aula que eu dei, quarta-feira, depois que você já fotografou um caso de um determinado tipo de procedimento, já contou a historinha dele ali, você não precisa fazer outro. Aquele caso, para sempre, pode servir de exemplo para os próximos pacientes que virão. Só que até chegar lá numa destreza fotográfica, você vai precisar fotografar as trivialidades, fazer uma documentação simples, testar a luz e tal. E para isso vai precisar de tempo. Tem gente que quer fazer a fotografia no meio do dia a dia clínico dele sem alterar nada. Não tem jeito, ele não vai fazer. A fotografia vai ser um problema. E quando a gente tem um problema, a nossa tendência é botar esse problema de escanteio. E a fotografia ela tem que chegar para ser uma solução, para ser uma ferramenta de apoio para nós. Você falando nisso, tô lembrando aqui, quando eu fui fazer o seu curso, eu achava que eu tinha uma destreza de fotografia e tudo. Aí depois eu fiz o seu curso, aí tem um momento do seu curso que você fala assim, não, a gente tem que observar a fotografia que a gente tirou, de repente a gente está tirando muito mais da tomada da cadeira do que da boca do paciente, muito mais da persiana do consultório do que do preenchimento que você fez do paciente. Eu fui rever as minhas fotografias e muito estavam assim, tirava metade da cara do paciente e metade da persiana, que não tem essa informação, ninguém quer saber. Então, persiana, negatoscópio, lixeira, tá tudo lá atrás, né, Léo? Pois é, a gente tem que começar a rever, a ler de novo as fotografias para você subir nessa escala de conhecimento, porque é isso mesmo, né? Nós não nascemos dentista, nós estudamos para ser dentista. Exatamente. Nós nascemos fotografia, nós vamos estudar para tirar uma fotografia bem feita. E quando a gente escreve um texto com um post, né, Léo? Você não solta de primeira, você volta e dá uma relida, né? Para ver se a pontuação tá legal, se a concordância tá legal, se você não errou alguma coisinha de português. Não é isso? A galera tira uma foto e segue para outra. Olha a foto que você fez, analisa ela, vê se está tudo certinho. Agora, o que é tudo certinho? Aí, para você saber o que é tudo certinho, você vai ter que dar uma estudada. Tem várias aulas online, tem muita gente boa na internet dando dicas e dando informações, mas tem que ir atrás, é o que você falou, ninguém nasceu sabendo nada, né? A gente aprendeu tudo, fotografia é a mesma coisa. Não tem jeito. É isso mesmo, é no treino ali. E outra coisa que você falou, que é extremamente importante, a fotografia ela não pode ser um problema pra gente, porque tudo que é problema, você coloca para escanteio mesmo. Você não vai querer, você não vai fazer. Então, você tem que resolver o seu... Eu acho que você tem que resolver o seu dia a dia primeiro, né? Porque eu falo a gente porque a gente é muito confuso dentro do consultório. A gente quer ser sempre melhor, mas tem uma hora que a gente dá uma apertada e a gente tem que resolver isso primeiro para depois fazer fotografia. E depois, eu não sei se você conjuga essa ideia, mas depois que você começa a fotografar e você começa a revisar suas fotografias, você se torna um clínico melhor. Porque você vê aonde você erra. Sem dúvida. Isso é uma das maiores, talvez uma das maiores capacidades que a fotografia tem de nos trazer benefício. Nesse ponto, ao observar as imagens, você enxergar coisas que ao olho nu você não enxerga, porque está na dinâmica, e a dinâmica às vezes não te entrega uma luz que vai mostrar aquele detalhe, e na fotografia você passa a enxergar coisas que vão falar assim, caramba, minha resina não é tão boa quanto eu imaginei. Nossa, meu preenchimento não está tão perfeito quanto eu pensava. Eu vou precisar estudar mais um pouco, vou precisar fazer outro curso. Isso é de uma riqueza extraordinária, porque, imagina, cara, se você começa a fotografar, começa a ver problema nos procedimentos, começa a fazer curso, e aí você, ao fotografar, você começa a fotografar melhor, e a fotografia melhor, com uma luz melhor, começa a te entregar mais informação de coisas a melhorar. É uma escalada sem fim, mas ao mesmo tempo você vai se tornar um profissional extremamente técnico, extremamente treinado no procedimento que você quiser treinar, porque você vai, cada vez que enxergar um defeito, buscar melhorar. Isso é característica do ser humano, né? Querer melhorar, assim. Alguns não, alguns acho que fazem até questão de piorar, mas
A maioria de nós quer melhorar na vida, isso é fato. E aí, cara, a fotografia, ela depois vira um negócio que você fica refém dela, cara. Você não consegue mais viver sem a fotografia, de tanto que ela é poderosa em nos entregar informação importante. Pois é verdade mesmo. Depois que você passa a fotografar de maneira rotineira, você quer fotografar sempre. Você quer fotografar sempre. Quando você passa, você sente falta, fala assim, nossa, cara, esse caso eu não fotografei. Sabe quando você sai sem o celular hoje em dia, que o celular não desgruda da gente? Uhum. Parece que eu tô pelado, tá faltando um negócio. Quando você bate a mão no bolso, é o celular. Antigamente era a chave, né? Hoje a gente até esquece a chave, mas o celular não esquece. E aí, de repente, você passou um caso sem fotografar, você fica com aquela sensação de vazio. Fala assim, cara, faltou alguma coisa aqui. Pois é. Agora, você está aqui debaixo da minha agulha, eu vou te dar uma ficadinha aqui. Você falou da resolução 1996 e de 2019, falou da conversa que você teve com o presidente do CRO de Minas Gerais. Qual que é a sua opinião pessoal a respeito dessa resolução tão polêmica que foi aqui a 196 da ontologia? Beleza, Léo, mas antes de qualquer coisa, eu só queria deixar claro que eu sou uma pessoa um pouco vingativa, então, já que você está me agulhando, pode ser que eu te agulhe de volta, né? Eu vou esperar a oportunidade aparecer, mas você quer minha opinião pessoal, vamos lá, se vira nos 30, né? Bom, cara, o que acontece? O que eu acho que aconteceu, tá, Léo? Eu acho que houve uma certa pressa, uma certa pressão, uma certa mobilização, principalmente em função da harmonização. Eu acho que essas coisas andam juntas. A harmonização talvez tenha gerado uma demanda por imagens, porque é a especialidade que mais trabalha com as transformações, ficam mais aparentes para o leigo, né? Que são questões de estéticas da face, que é muito mais valioso para o brasileiro do que dente propriamente dito. Hoje que os dentes estão entrando uma evidência maior, mas a gente é campeão mundial em cirurgia plástica, né? E aí, o que eu acho que houve foi uma pressa, não teve tempo de elaborar algo detalhadamente, pensadamente, especificamente. Então, eu acho que foi uma resolução que foi solta de modo superficial demais. E aí, ela talvez acaba gerando mais dúvida do que orientação. Porque ela fala assim, vocês podem usar o antes e depois, ou vocês podem usar as imagens para falar de diagnóstico, planejamento e tal, não pode mostrar transcirúrgico, mas isso não está na resolução, isso está numa discussão pós-resolução. O que a resolução fala é só o seguinte, pode usar com bom senso, mais ou menos isso. Mas o que é bom senso? É verdade. Né? Tem que ir no código de ética. E quem dentista vai no código de ética, cara? Então, nós precisamos reler o código de ética, nós precisamos reler o juramento que a gente fez, e nós precisamos usar da nossa moral, do nosso bom senso, para tratar das fotografias. Não é porque tem uma resolução ou não tem, que a gente vai tratar a coisa de modo solto, né? Então, eu acho que ela dá margens para interpretações e a utilização de fotografia por maus profissionais. Por pessoas que estão fazendo uso da fotografia para ter benefício extra clínico, sabe? Fugir da realidade, fazer truques de fotografia, enfim. Mas, assim, essa conversa partiu todo desse incômodo meu com o Rafael Mota, e aí a ideia é que a gente consiga criar um detalhamento para isso, ou pelo menos ajudar o conselho a criar, né? Discutir sobre. Quanto mais a gente conversa sobre um assunto, mais dúvidas surgem, e aí mais conversa dá, e aí a gente vai esclarecendo as coisas. E a sua, Léo, devolvendo agora a agulhada aí, cara, o que você acha dela? Deu uma agulhada. Aqui, quase a Marília Gabriela aqui, que aí faz a pergunta, aí o entrevistador pergunta também, ela responde. Assim, a minha opinião é que é muito semelhante à sua. Eu acho que ela foi feita de uma maneira rápida, foi redigida com termos confusos, foi uma resolução para dar uma resposta naquele momento para as coisas que estavam vindo acontecendo dentro das redes sociais, porque a gente sabe. Já estava rolando, né?
você que trabalha com fotografia e eu que trabalho com mais internet, que a internet é puramente imagem, tanto imagem fixa quanto imagem em movimento, e as coisas mudaram muito aceleradamente. Então foi. Já estava rolando a galera usando imagem antes da resolução, né, Léo? Pois já tinha gente usando. Muito, muito. Então, assim, houve um crescente de denúncia de imagens de antes e depois, assustadoramente dentro dos conselhos. Então, a minha opinião é que ela foi uma resolução mal redigida, porque, na verdade, ao mesmo tempo que ela fala que está liberado o antes e o depois, que ela não fala que está liberado o antes e depois, ela fala que está liberado o diagnóstico e a conclusão do caso, ela fala logo abaixo que você não pode usar para fins mercantilistas e que nem você não pode mostrar o produto que você usou e nem você pode mostrar tecidos biológicos. Então não pode mostrar nada. Então, nada, e ao mesmo tempo pode. Você fica perdido na resolução. Você pode usar as imagens, mas a imagem não pode conter nada que ela contém. Aí, não pode. Exatamente. E ela vai de encontro, na verdade, ela vai contra o Código de Ética, né, que fala dessa questão do marketing da odontologia, de não expor, né, o paciente, de não, enfim, não usar de detalhamentos, cara, que são do ramo, né? E quando você leva uma fotografia ali, cara, fatalmente você vai estar expondo de algum nível o paciente, né? Então, assim, preciso de mais conversa, não tem jeito. Não, e eu acho essa ideia que você teve, esse início dessa conversa que você teve com o Rafael Mota, eu acho extremamente importante, porque não tem jeito. Não vai voltar para trás. A gente só vai ter cada vez mais imagens com maior detalhamento dentro da internet, dentro das redes sociais, e a gente vai ter que usar isso a nosso favor de algum modo, sim, verdadeiramente, né? Não é igual nós já conversamos para trás, fazendo manipulação ótica ou manipulação nos programas de consertar. Então a gente precisa ter esse respaldo, e nada melhor do que conversar. É conversar que a gente resolve os problemas, não tem outro jeito, né? Ou refazer, ou colocar a interpretação verdadeira do CFO ali dentro dessas resoluções. Eu acho que é muito válido. Você falou um negócio interessante aí, né? Como começou a ter muita denúncia de gente que já estava burlando o código de ética e usando fotografias, era tanta gente que foi mais fácil editar uma resolução rápida para legalizar isso do que ir atrás dessas pessoas para trazer uma advertência, né? Ou uma punição qualquer. E aí é o que você falou, foi feita rápida, sem pensar, talvez sem uma estruturação, né, semântica para que a coisa fizesse sentido, ou sem uma reunião de um grupo de pessoas que interessasse ao meio para poder discutir minúcias disso. Então, editaram a resolução e lançaram. Mas, enfim, cara, tá tudo certo, né? É o que tem por hora. Essa ideia que eu tive foi porque eu falei, cara, eu fui lá na resolução, os alunos começaram a me perguntar, eu comecei a estudar um pouco mais, falei, cara, de fato, não dá para falar muito, não tem muita informação para a gente poder deduzir aqui, está tudo muito, muito raso. Então, é preciso aprofundar, não sei, cara, talvez isso vire uma cartilha, sabe? Ou a resolução mude, ou adicione uma nova agora, com novas normas, para que a gente possa, cara, olhar e chegar para o colega e falar, colega, você está fora da norma. Não nós, né, o conselho, enfim. Ou falar assim, cara, tá tudo certo, fica tranquilo, pode seguir assim que tá legal. Não dá para saber, a gente fica perdido, o conselho está perdido, todo mundo perdido. Pois é tudo muito novo, né? Essa parte dentro é uma revolução que a gente está fazendo agora, e a gente tem que conversar mesmo para colocar tudo, os pingos nos is, para a gente poder usar da melhor forma possível. E de maneira ética, né? É isso que é o embate que a gente tem, que a fotografia é um instrumento tão valioso, então vamos usar de forma ética mesmo a fotografia. Agora eu estava vendo, Léo, assim, eu sou muito filosófico, gente, fico pensando nas coisas e analisando, enfim, viajo pra caramba, isso sou eu, acredito que você tenha muito disso também, mas eu acho o seguinte, cara, os profissionais que têm fotografias não adequadas ou, né, enfim, não estão de acordo com o que a gente considera ético, vamos dizer assim, tem muito profissional que faz isso por desconhecimento. Esses caras estão salvos, porque com o tempo as coisas vão se ajeitando, eles buscam curso, tudo bem.
Mas tem uma parcela dos profissionais que não tem ética. Da mesma maneira que tem uma parcela da população inteira que não tem ética. Tem uma grande parcela aí no meio político, enfim, não sei. É verdade. Não sei qual é o nível o grau disso, a porcentagem, mas no meio da política a gente sabe que talvez essa porcentagem seja um pouco maior, né, dos imorais ou dos antiéticos. Mas fato é que sempre vai ter alguém que vai pisar na bola, porque isso não faz parte do mundo dele, cara. Não está preocupado com ser ético, ele está preocupado com ganhar dinheiro e que se dane o resto. Esses profissionais, cara, eles, enfim, eles não fazem parte do que a gente considera como profissional relevante, né, que vai fazer diferença na odontologia. Eles vão fazer diferença na vida de alguns pacientes e outros eles vão, enfim, fazer a diferença para o mal e depois tudo se resolve aí do jeito que for. Fato é que aqueles profissionais que têm a ética como leme, né, como guia, como norte, para ficar tranquilo que vai dar tudo certo e enfim, a gente está nas redes aí para auxiliar, eu sempre falo isso, né, Léo? Você sabe, quem quiser falar comigo sempre, pode falar, às vezes está em dúvida, né? Me chama no direct, no WhatsApp. Eu não sei se eu passei meu WhatsApp aqui, não lembro, Léo. Acho que não, né? Eu vou colocar na descrição aqui do... Põe aí, cara, põe meus contatos todo, e-mail, cara, fala comigo, sabe por quê? A gente precisa ajudar a comunidade a se comunicar melhor, isso é questão de propósito meu, assim. Verdade. E aí, cara, a gente, dentro das limitações que a gente tem de atender consultório, menino, mulher, padaria, vasilha que parece que dá cria, né, cara? Você vasilha dá cria. Você chega lá, a pia tá o dobro de tem certeza disso. Eu também, é o Gremlin, cara. Meia-noite eles começam a fazer amor ali, os copos ali, e no dia de manhã tá tudo sujo de novo. E aí, mas a gente vai tentando, cara, colaborar. Para quem quiser, cara, tem solução, né? Ele consegue. Isso é um negócio que é fato. É isso mesmo, para quem quiser tem solução. É isso que a gente procura. Edson, eu te agradeço demais você vir cá conversar com a gente. Acabou? Demais. Acabou. A gente marca outros papos. Não acabou, não. Esse aqui é o primeiro de muitos papos que a gente vai ter aqui. Eu te agradeço demais a sua disponibilidade, o seu tempo. Eu acho que o conhecimento só é válido quando ele é compartilhado. Então, assim, eu agradeço demais que compartilha o conhecimento que tem com a gente. Muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço, Léo. Eu falo, essa semana eu recebi um convite para dar uma aula que me surpreendeu, sabe? Um profissional que eu admiro extremamente, assim, bastante jovem, 10 anos mais jovem que eu, me chamou para dar uma aula e eu quase não acreditei, assim. E aí um convite seu, cara, para mim também é uma honra, porque é engraçado, né? Eu não te conhecia de fato, a gente acabou se conhecendo, quando fomos ver, temos uma quantidade de amigos em comum absurda, e eu te admiro demais como profissional, acho que o seu trabalho é fundamental, você tem um coração que mira na direção da colaboração, da solidariedade, da fraternidade, da união da classe, e eu acho isso sensacional. Então, poder fazer parte da sua caminhada, para mim, é uma grande satisfação, e fiquei extremamente honrado com o convite. Pode me chamar sempre, estarei sempre à disposição, como eu disse, dentro dessas limitações doidas nossas, né, de dia a dia, de multiprofissionais que a gente é. Mas, cara, sempre que for para contribuir, para colaborar, eu estarei à disposição, porque eu acho que isso mora no nosso coração, né, Léo? Isso, é verdade. Obrigado, querido. Obrigado, eu que agradeço. Um abração para você. Maravilha, tudo de bom. Um abraço, pessoal.